Eu sempre acreditei que a fé e a lei caminham em estradas diferentes. Uma busca consolo na alma, a outra, ordem no papel. Mas o que acontece quando uma oração, feita no fundo do desespero, revela um crime escondido em um documento que a lei tentou apagar? 3 coisas aconteceram numa pequena cidade do sertão baiano em menos de uma semana. A primeira foi um ato de desespero de uma viúva. A segunda, uma descoberta que parecia uma coincidência impossível. A terceira provou que alguns milagres não vêm do céu, mas estão enterrados debaixo da terra, esperando a mão certa para serem desenterrados. Fica comigo até o final, porque o que começou com uma simples oração a Santo Antônio terminou com a revelação de um testamento que mudou a vida de dezenas de famílias e que ninguém, absolutamente ninguém, queria que você visse. Tudo começou no fim da tarde, quando o sol do sertão baiano transforma a poeira em brasa e o ar fica pesado, denso. Para Lúcia, aquele fim de dia trouxe um papel. Um oficial de justiça, com o rosto cansado e sem emoção, entregou a ela a ordem de despejo. As letras impressas, frias e impessoais, eram uma sentença de morte para o mundo que ela conhecia. Viúva há apenas 6 meses, Lúcia se agarrava àquela casinha de taipa e ao pedaço de chão seco não por teimosia, mas por amor. Era a última memória viva de Bento, seu marido, levado por uma febre misteriosa que o médico da cidade nunca conseguiu explicar direito. O sonho dela era simples, quase sagrado. Ver o pequeno Tiago, de 7 anos, crescer onde o pai nasceu, onde cada palmo de terra guardava uma história. Mas o sonho tinha um inimigo com nome, sobrenome e um sorriso polido que não alcançava os olhos. Dr. Arnaldo. Ele era o grande proprietário de terras da região, um homem que colecionava hectares como outros colecionam selos. Sua lei era a das cercas de arame farpado e dos papéis timbrados, e com ela ele vinha engolindo as pequenas posses dos moradores, uma por uma, como um gigante faminto. O sistema era o verdadeiro vilão, e Dr. Arnaldo era apenas seu rosto mais visível, seu agente mais cruel. A desculpa dele era sempre a mesma, dita com uma falsa cordialidade que dava calafrios. Ele dizia que a terra de Bento não tinha registro, que era um favor antigo de seu pai, um favor que, convenientemente, agora ele precisava cobrar de volta. Para Lúcia, a realidade era muito mais dura. O pouco dinheiro que Bento deixou estava no fim. A despensa estava quase vazia. A fome era uma ameaça real, e a vergonha de ter que bater na porta da paróquia para pedir uma cesta básica era um nó em sua garganta. Seu único bem, a única coisa de valor que restava, era uma pequena e gasta medalha de Santo Antônio. Bento a usava no pescoço desde menino, e agora ela a apertava entre os dedos, como se pudesse espremer daquele pedaço de metal a esperança que lhe fugia. Naquela mesma noite, o desespero empurrou. Lúcia para fora de casa. Ela caminhou sob um céu coalhado de estrelas, um silêncio que só o sertão conhece, até a velha capela abandonada. A capela ficava no limite da propriedade de Arnaldo, um lugar que todos evitavam. Era um templo de tensão. O cheiro de morcegos e cera velha se misturava ao pó que dançava nos feixes de luar que entravam pelo telhado quebrado. A lenda local
Dizia que almas penadas, de antigos moradores expulsos de suas terras, rondavam por ali. Mas para Lúcia, o medo dos vivos era muito maior que o medo dos mortos. Aquele era o único lugar onde o silêncio era tão grande quanto a sua dor, o único confessionário aberto para uma conversa direta com o céu. Ela se ajoelhou no chão de ladrilhos rachados, a poeira grudando em seus joelhos. Com a medalha de bento na mão, ela rezou a oração de Santo Antônio. Mas não pediu um amor, um casamento como tantas outras mulheres. Ela pediu uma solução, uma luz, uma saída que não fosse a humilhação e a derrota. As lágrimas vieram quentes, silenciosas, e fizeram a medalha escorregar de sua mão trêmula. O pequeno objeto de metal tilintou no chão de pedra e rolou, desaparecendo numa fresta escura junto ao altar carcomido por cupins. O pânico a invadiu. Perder aquela medalha era como perder Bento pela segunda vez. Agachada, ela enfiou os dedos finos na fresta, tateando no escuro, buscando o metal frio. Em vez da medalha, seus dedos tocaram em madeira. Uma tábua solta. A curiosidade, mais forte que o medo, a fez puxar. A tábua cedeu com um gemido seco. Embaixo, num pequeno buraco escavado na terra batida, havia algo embrulhado. Era um caderno de capa de couro, amarrado com um barbante grosso e envelhecido. Com o coração martelando no peito, ela o pegou. A caligrafia na primeira página era inconfundível. Era a letra de Bento. Ela esperava encontrar um diário, palavras de amor, talvez desabafos sobre a vida dura. Mas não era nada disso. Era um registro. Um registro meticuloso, com datas, nomes e valores de todas as compras de terra que Dr. Arnaldo tinha feito na região nos últimos 10 anos. E ao lado de cada nome, de cada família que perdeu seu chão, havia uma anotação curta, brutal. Ameaça. Corte d'água. Fogo no roçado. Bento não estava escrevendo um diário. Ele estava montando um dossiê. Ele estava investigando o homem que agora queria tomar tudo de sua família. E naquele momento, na penumbra da capela abandonada, um primeiro mistério se abriu na mente de Lúcia, gelado e terrível. A febre repentina que levou seu marido. Teria sido mesmo natural? Aquela pergunta não era um pensamento. Era um arrepio que desceu pela espinha de Lúcia, gelando seu corpo mais do que o frio da capela. Ela agarrou o caderno contra o peito, o couro ressecado e frágil parecendo a única coisa sólida no mundo. O caminho de volta para casa foi diferente. A escuridão, antes familiar, agora parecia esconder olhos. O som do vento nos mandacaros soava como sussurros. Cada sombra era uma ameaça em potencial. Ela entrou em casa em silêncio, o coração batendo descompassado. Tiago dormia, sereno, alheio ao terremoto que acabara de acontecer na vida da mãe. Lúcia escondeu o caderno no fundo de um baú de roupas, debaixo das poucas peças que pertenciam a Bento, e passou a noite em claro, vigiando a porta, ouvindo os sons da noite e se perguntando se o homem com quem se casou era um cronista de injustiças ou a primeira vítima de uma guerra silenciosa. Na manhã seguinte, o sol nasceu impiedoso, como sempre. Mas para Lúcia, a luz trazia uma clareza diferente. Com o caderno escondido sob a saia,
amarrado ao corpo, ela não foi à paróquia, não foi pedir ajuda ao prefeito. Ela procurou a única autoridade em quem ainda confiava, a única lei que não estava escrita em papel timbrado, mas na sabedoria dos anos. Foi até a casa de Dona Benedita. A velha parteira e rezadeira da vila morava numa casinha caiada de branco, com um cheiro constante de café coado e ervas secas. Seus olhos, pequenos e fundos, já tinham visto mais verdades e mentiras do que qualquer juiz de comarca. Lúcia entrou e, sem dizer uma palavra, entregou o caderno a ela. Dona Benedita o pegou com seus dedos nodosos, o senho franzido numa concentração profunda. Ela não parecia surpresa. Parecia confirmada, como se esperasse por aquilo há muito tempo. Folheou as páginas com um cuidado reverente, seus lábios se movendo em silêncio enquanto lia os nomes. Eu me lembro desse aqui, ela murmurou, apontando para um registro. João de Deus. Perdeu tudo depois que o riacho que passava na terra dele secou do dia para a noite. Arnaldo disse que era a seca, mas todo mundo sabia que ele tinha desviado o curso d'água lá em cima. Ela virou outra página. Maria das Dores. O roçado dela pegou fogo. Um acidente. Ela foi embora com os filhos para a capital. Nunca mais voltou. Cada nome era uma cicatriz na memória da Bonda. Comunidade, e Benedita conhecia todas elas. Foi ela quem confirmou a suspeita de Lúcia. Aquelas terras, incluindo a de Lúcia e Bento, pertenciam a uma sesmaria antiga, um direito coletivo concedido há mais de um século, que passava de geração em geração. Um direito que não precisava de papel, pois estava gravado na vida das pessoas. Mas Dr. Arnaldo, com a ajuda de um cartorário corrupto na cidade vizinha, vinha desfazendo essa história, criando documentos falsos, fabricando dívidas e transformando posse em invasão. O caderno de Bento era a prova que faltava, a arma que podia libertar a todos. Benedita fechou o caderno lentamente, e seus olhos encontraram os de Lúcia. Este caderno é a prova que faltava, menina, disse ela, a voz baixa e grave, mas é também sua sentença de morte. Arnaldo não vai deixar isso sair daqui. Uma semana se passou, tensa como corda de viola. A data do despejo, marcada para o domingo, se aproximava como uma nuvem de tempestade no horizonte. Lúcia sentia o tempo escorrer por entre os dedos. O medo agora tinha um rosto. Um dos capangas de Arnaldo, um homem alto e calado que todos conheciam de vista, começou a rondar a casa. Ele não dizia nada, apenas passava, a cavalo, 1, 2, 3 vezes por dia. Olhava para a casa, para o pequeno Tiago brincando no terreiro, e seu olhar era um aviso silencioso, uma promessa de violência. Lúcia guardava o caderno como se fosse a própria vida do filho, mudando-o de esconderijo a cada noite. Debaixo do colchão, dentro da panela de barro, no oco de uma árvore no fundo do quintal. A presença constante daquele homem a fez pensar. Se Bento foi capaz de esconder um segredo tão grande debaixo do altar de uma capela, será que haveria outros? Será que a chave para tudo não estava apenas no caderno? Foi então que ela se lembrou da medalha de Santo Antônio, a medalha que a levou até o caderno. Era mais do que um objeto de fé. Era uma peça no quebra-cabeça de Bento.
Numa noite, à luz trêmula do candeeiro, ela a pegou para limpar com mais cuidado. Passou o pano no metal gasto, polindo a imagem do santo, sentindo o peso familiar na palma da mão. Foi quando seu dedo sentiu uma ranhura no verso, algo quase imperceptível, disfarçado pelo desgaste do tempo. Ela forçou a vista, aproximando a medalha da chama. Não era um arranhão. Eram letras. 2 letras, entalhadas de forma minúscula, quase secretas. As iniciais IA. IA. As letras eram um sussurro. Do passado, gravado em metal. Não eram as iniciais de Bento, nem de ninguém que Lúcia conhecesse. Eram um enigma, e ela sentiu, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que a resposta não estava em sua vila, onde o medo tinha o sobrenome de Arnaldo. A resposta estava em outro lugar. A intuição, aquela voz que surge quando a razão se cala, apontou um caminho. A cidade vizinha. E um nome. Padre Miguel, um homem novo, chegado há pouco tempo, sobre quem diziam ter a espinha dorsal mais... reta que a régua de um fiscal. O sábado amanheceu pesado, o ar carregado com a promessa do despejo no dia seguinte. Era o último dia, a última chance. Lúcia tomou a decisão mais difícil de sua vida. Deixou Tiago sob os cuidados de Dona Benedita, um ato de fé na velha rezadeira e um sacrifício que rasgava seu peito. Mamãe volta logo, ela disse, com uma firmeza que não sentia, beijando a testa do filho. Com o caderno de Bento amarrado sob as roupas e a medalha guardada no bolso, ela... partiu a pé, pela estrada de terra que serpenteava sob um sol que parecia querer incinerar o mundo. Cada carroça que passava, cada cavaleiro que surgia no horizonte, fazia seu coração disparar. Ela não era mais apenas uma viúva. Era a guardiã de um segredo perigoso, e sentia os olhos do capanga de Arnaldo em sua nuca a cada passo. A paróquia da cidade vizinha era diferente da capela abandonada. Era um prédio sólido, de paredes brancas e portas altas de madeira escura. Havia um cheiro de incenso e de livros antigos no ar. Padre Miguel a recebeu em uma pequena sala lateral. Ele era jovem, com olhos atentos que pareciam enxergar além das palavras. Lúcia, com a voz embargada pela poeira da estrada e pelo nervosismo, contou sua história. Primeiro, ela mostrou o caderno. O padre folheou as páginas, o rosto se tornando mais sombrio a cada nome, a cada anotação de violência. Ele a sentia, como um médico que finalmente encontra a causa da doença de um paciente. Então, Lúcia tirou do bolso a pequena medalha de Santo Antônio. Meu marido nunca tirava isso do pescoço, disse ela, colocando-a sobre a mesa de madeira. E no verso, tem isso. O padre pegou o pequeno objeto de metal, virou-o. Seus olhos se fixaram nas 2 letras minúsculas. E foi então que aconteceu. A cor sumiu de seu rosto. Ele empalideceu, a mão que segurava a medalha tremendo levemente. Ele olhou de Lúcia para a medalha e de volta para Lúcia, como se ela tivesse acabado de lhe... entregar um fantasma. Meu Deus, ele sussurrou. Iá, Inácio de Almeida. O nome pairou no ar da sala, pesado e denso. Lúcia não entendeu de imediato. O padre explicou, a voz baixa quase conspiratória. Inácio de Almeida foi o pai do Dr. Arnaldo, um homem tão ou mais poderoso que o filho, mas que no fim da vida, dizem, foi tomado por um grande arrependimento.
O padre se levantou, a mente trabalhando rápido. Os mais velhos contam histórias de que ele tentou consertar. Algumas coisas antes de morrer. Histórias que o filho fez questão de apagar. Ele a conduziu para os fundos da igreja, para uma sala que servia de arquivo. O lugar era um santuário de poeira e tempo. Estantes altas, repletas de livros de registro com capas de couro rachado, iam do chão ao teto. O ar era parado, com cheiro de papel e esquecimento. Se Inácio fez algo oficial, algo que a igreja testemunhou, tem que estar aqui, disse o padre, mais para si mesmo do que para Lúcia. Começou uma busca frenética. Livros de batismo, de casamento, de óbitos. Nada. Lúcia observava, o coração na boca, sentindo as horas do sábado se esvaindo. Foi quando o padre parou diante de uma estante mais baixa, coberta por um pano empoeirado. Os livros de doações e testamentos, ninguém mexe nisso há décadas. Ele puxou um tomo pesado, a capa se desfazendo ao toque. Folheou as páginas amareladas, a tinta desbotada. E então, entre duas páginas coladas pela umidade do tempo, ele sentiu um volume. Com o cuidado de um arqueólogo, ele separou as folhas. Dentro havia um documento dobrado, selado com cera vermelha, o selo da diocese, intacto. Não estava registrado no livro. Estava escondido dentro dele. O padre quebrou o selo com os dedos trêmulos. Desdobrou o papel. Era a caligrafia elegante e firme de um escrivão de 30 anos atrás. Era o testamento de Inácio de Almeida. O padre começou a ler em voz alta, e cada palavra era um tijolo sendo retirado do muro de... Mentiras que Arnaldo havia construído. Inácio, arrependido de seus métodos duros e por vezes injustos, como ele mesmo escrevera, deixava em segredo uma faixa inteira de terra, a antiga Sesmaria, como doação perpétua aos seus moradores. A lista de famílias estava lá, incluindo a de Bento, e outras 5. A doação era condicionada à guarda da igreja, para que nenhum homem pudesse tomá-la de volta. O documento fora perdido, convenientemente, logo após a morte de Inácio. Lúcia sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na estante. As lágrimas agora não eram de desespero, mas de um alívio tão profundo que doía. Dr. Arnaldo não era o dono. Ele era um invasor. Um grileiro que se aproveitou do sumiço de um papel para roubar a vida de dezenas de pessoas. O milagre que ela pedira na capela não era uma intervenção divina que faria a ordem de despejo desaparecer no ar. O milagre era documental. A oração não trouxe um anjo, trouxe uma chave. E a chave abriu uma porta que... levava a um arquivo empoeirado, onde a verdade estava esperando, paciente, há 30 anos. Mas a verdade em papel não para a violência em carne e osso. A euforia de Lúcia, a sensação de que o céu finalmente a tinha ouvido, durou apenas o tempo da longa e exausta caminhada de volta para casa. A noite caiu sobre o sertão, e com ela, uma tensão que podia ser mastigada. Ela mal teve tempo de abraçar Tiago e sussurrar para Dona Benedita que havia uma esperança, quando o som que ela mais temia rasgou o silêncio, o barulho de madeira se partindo. A porta da frente não foi aberta, foi arrombada. O capanga de Arnaldo, o mesmo homem de olhar vazio que rondava a casa, estava ali, impaciente,
bêbado. Ele não esperaria pelo oficial de justiça no domingo. Ele queria o caderno. Onde está? Ele rosnou. A voz grossa, o cheiro de cachaça invadindo a pequena sala. Lúcia agiu por puro instinto. Agarrou Tiago e correu para o pequeno quarto dos fundos, trancando a frágil porta de madeira. O coração dela batia na boca, um tambor descontrolado. Ela tapou a boca do filho para abafar seu choro assustado, e os dois se encolheram no escuro, ouvindo o som da destruição. O homem revirou a casa. Gavetas sendo arrancadas, potes de barro quebrados contra a parede, o colchão de palha rasgado. Cada barulho era uma facada no peito de Lúcia. Ele procurava o caderno, a prova que Bento havia deixado. Mas não o achou. A frustração do capanga crescia, transformando-se em uma raiva cega. Antes de sair, com as mãos vazias, seus olhos caíram sobre o pequeno altar improvisado que Lúcia mantinha num canto da sala. Nele, uma pequena imagem de Santo Antônio, feita de gesso pintado, presente de casamento de sua mãe. Num ato de pura maldade, de desprezo por tudo que aquela gente representava, ele deu um chute. A imagem voou e se espatifou contra a parede de taipa, desfazendo-se em pó e cacos brancos. Um silêncio pesado tomou conta da casa. O homem cuspiu no chão e foi embora, deixando para trás a porta arrombada e um sacrilégio. Aquele chute foi o estopim. A violência contra a propriedade, contra uma viúva, era algo que a vila, tristemente, já se acostumara a ver. Mas a violência contra o sagrado, isso era diferente. A notícia não precisou de mensageiro. Ela correu pela vila como fogo em palha seca. Começou com o choro de Lúcia, ouvido pela vizinha. Continuou com a visão dos cacos do santo no chão, espalhados como ossos. Em menos de uma hora, a história não era mais sobre um pedaço de terra. Era sobre um homem de Arnaldo que chutou um santo. A ofensa não era mais a Lúcia, era a Deus, era a todos eles. No domingo de manhã, o sol nasceu em um cenário transformado. Quando o oficial de justiça chegou, pontualmente, acompanhado por Dr. Arnaldo em seu carro reluzente, ele não encontrou uma viúva assustada e solitária. Encontrou a comunidade inteira. Homens, mulheres, crianças, postados em silêncio em frente à casa de Lúcia. Formando um escudo humano. O ar estava elétrico. Padre Miguel estava lá, de batina, parado na primeira fila. Em sua mão, não uma cruz, mas o testamento amarelado de Inácio de Almeida. Ao seu lado, Dona Benedita, com seus olhos de navalha, segurava o caderno de capa de couro de Bento, aberto numa página onde o nome do pai de Arnaldo estava escrito. E atrás deles, as outras famílias. Maria das Dores, que tinha voltado da capital ao ouvir a notícia. O filho de João de Deus. Um por um. Aqueles que antes se calavam pelo medo, agora estavam ali, prontos para dar seus testemunhos. O milagre que Lúcia pediu em poucas horas, sozinha numa capela escura, não foi um evento único e instantâneo. Ele se desdobrou numa corrente de coragem que levou dias para se formar, mas que naquela manhã de domingo se tornou inquebrável. Arnaldo desceu do carro, o sorriso polido murchando em seu rosto ao ver a multidão. O oficial de justiça, um homem acostumado a cumprir ordens, hesitou.
O padre deu um passo à frente. Esta terra não lhe pertence, Dr. Arnaldo, disse ele, a voz ressoando no silêncio. Pertence a estas famílias, por direito e por testamento de seu próprio pai. Ele ergueu o documento. Dona Benedita ergueu o caderno. E aqui está a prova de seus crimes, disse a velha rezadeira. Diante da vergonha pública, das provas irrefutáveis e dos olhares de dezenas de pessoas que ele havia oprimido, Arnaldo fez a única coisa que podia. Ele recuou. Entrou no carro sem dizer uma palavra e partiu, levantando uma nuvem de poeira que era o símbolo de sua derrota. A terra foi devolvida. Não só a de Lúcia, mas a de todos. O caderno de Bento, o trabalho silencioso de um homem que todos achavam ser apenas um simples lavrador, se tornou um documento de libertação. Lúcia abraçou Tiago, em frente à sua casa, agora protegida não por uma porta, mas por uma comunidade inteira. A medalha de Santo Antônio, que iniciou tudo, estava de volta em seu pescoço, mas o santo de gesso quebrado no chão de sua sala nunca foi substituído. Os cacos foram recolhidos e guardados, como uma lembrança de que às vezes a fé precisa ser quebrada para se tornar mais forte. E isso me leva à última pergunta, a que ficou pairando no ar depois que a poeira baixou. Bento sabia de tudo. Ele tinha as provas, ou estava perto de tê-las. Ele poderia ter agido antes, talvez evitado a própria morte e o sofrimento de tantos outros. Mas ele escolheu o silêncio. O método. A paciência. Ele morreu guardando um segredo que poderia ter sido uma revolução. Se você descobrisse que um homem justo fez isso, você o chamaria de herói ou de covarde? Talvez a resposta seja mais complexa. Talvez ele soubesse que a verdade, para ser poderosa, não precisa apenas ser descoberta. Precisa de um gatilho, de um ato de fé, de uma comunidade pronta para lutar por ela. Ele preparou a munição, mas foi a oração de uma viúva desesperada que finalmente acendeu o pavio. A história de Lúcia e Bento prova que os maiores segredos não estão guardados em cofres, mas em diários esquecidos e testamentos empoeirados. Mas e quando a prova de um crime não está escrita em papel, mas gravada em algo muito mais íntimo, muito mais chocante? No próximo caso que eu vou te contar, a verdade sobre um desaparecimento de 20 anos não foi encontrada em um arquivo, mas dentro do próprio assassino, de uma forma que a ciência mal consegue explicar. A história que a polícia tentou esconder por 2 décadas começa agora, no vídeo que está aparecendo na sua tela. Não perca!